Eu gostaria de falar hoje, normalmente, um assunto que é um pouco ao contrário do que a gente fala. Nós normalmente falamos de como Deus cuida de nós. Como o Espírito Santo, o Consolador, cuida da gente. Isso é uma verdade. Deus cuida da gente. Bem, cuida no mais importante de tudo, que é a nossa salvação. E também cuida das nossas necessidades. E nos atende, nos socorre. Mas hoje eu quero falar... Obrigado. Hoje eu quero falar... Não é exatamente o contrário, mas vamos chamar de o contrário. De como a gente precisa cuidar de Deus. Se eu fosse colocar um título na mensagem, antigamente os irmãos pregadores colocavam título no sermão, na pregação. O pessoal mais antigo aí sabe disso. Vamos botar hoje um título na minha pregação: cuidando do Espírito Santo que habita em nós. Quero falar sobre isso. E é importante que a gente fale das nossas responsabilidades na fé, porque o propósito de Deus é que a gente cresça, que a gente deixe de ser infantil. E se alguém ouve apenas uma mensagem de que Deus cuida de você, Deus socorre você, Deus atende você, a pessoa fica infantil o tempo todo. Em primeiro lugar, porque fica só recebendo. Em segundo lugar, porque tem coisas que Deus não vai cuidar da gente do jeito que a gente quer. E aí a pessoa fica zangada. Porque eu esperava que Deus cuidasse de mim de um jeito, eu esperava que eu andasse o dia todo sem dar nenhuma topada, e hoje eu dei 3 topadas, então Deus não cuidou de mim. Cuidou sim, está cuidando. Mesmo com aquelas topadas. Então, para a gente ser chamado para crescer e para amadurecer, hoje eu quero falar sobre não somente que Deus cuida de nós, o Espírito Santo cuida de nós, mas cada um tem a responsabilidade de cuidar do Espírito Santo, que habita no seu corpo. Tá bom? Vamos lá? E que o próprio Espírito nos ajude a compreender esse negócio. Vamos começar com 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aqui tem 3 palavras que eu destaco para a gente compreender o Espírito Santo na gente. No dia que a gente se converte porque o Espírito Santo convenceu a gente do pecado e levou a gente para Jesus. A gente só está aqui hoje com Jesus porque o Espírito Santo trouxe a gente. A gente só está em Cristo porque o Espírito Santo convenceu a gente de Cristo. E aí, quando a gente disse sim para esse chamado do Espírito Santo e foi batizado nas águas, a gente recebeu o Espírito Santo. Deus vem morar em nós. E esse momento em que a gente é cheio do Espírito Santo, é bom que ele seja com manifestação dos dons do Espírito, do poder de Deus. Hoje na aula de novos, inclusive, o assunto foi esse, né, Alan? Não é? O batismo no Espírito Santo. A gente recebe Deus na gente. E há evidências de que o Espírito Santo veio morar na gente pela manifestação dos dons, pela revelação de Jesus maior em nós, etc. O Espírito Santo vem morar em nós e esses 2 versículos falam de 3 coisas que o Espírito Santo faz, ou que são feitas através do Espírito Santo. A primeira é que no versículo anterior, o versículo 21, diz que Deus nos ungiu ali. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. No Antigo Testamento, quando um homem era
para ser separado como sacerdote, ele era ungido com óleo. E qualquer coisa e pessoa que fosse separado para Deus, para viver exclusivamente para Deus, era derramado óleo sobre essa pessoa, sobre essa coisa. E o óleo derramado sobre aquele sacerdote, por exemplo, não era como a gente coloca hoje um pouquinho de óleo assim na testa quando você vai orar por uma pessoa doente. Era muito óleo. Vinha lá com um chifre de boi, de carneiro, cheio de óleo, e derramava na cabeça da pessoa, e o óleo descia. Por isso tem aquele salmo que fala, o óleo que desce sobre a barba de Arão. Então descia a ponto de pingar óleo. Aquilo era a unção. E na unção a pessoa estava sendo consagrada. Primeira coisa que fala aqui nesse texto sobre o Espírito Santo é que a maneira como Deus nos consagra, como Deus nos separa, é nos dando o Espírito Santo. Ele dá o Espírito Santo, é a maneira de nos separar, e a gente fica ungido. Isso é que significa ser ungido. Ser ungido é ser consagrado totalmente. Naquele tempo, lá no templo, os utensílios do templo eram consagrados, eram ungidos, e ninguém podia usar aquele utensílio para outra coisa senão para a obra. Então, por exemplo, nos sacrifícios lá que eram feitos, tinha as facas para matar o boi, e os garfos e tudo mais, e aquela coisa toda. Uma pessoa não podia pegar aquela faca, aquele garfo e levar para casa para comer, para almoçar com aquele garfo, aquela faca. Não podia, porque era consagrado. O sacerdote também, quando era ungido, era consagrado, ele vivia exclusivamente para Deus. Nós todos somos consagrados. Houve um tempo na igreja, infelizmente parece que alguns pensam assim ainda, que há dois tipos de gente na igreja. Os consagrados normalmente são os pastores, os diáconos, os missionários, as missionárias e o povo. Inclusive alguém dizia assim, quando alguém falava mal do pastor, dizia assim, não toque no ungido do Senhor. Não era? Né? Alguns aqui sabem disso, né? Não fale do ungido do Senhor. Não, mas não é só o pastor que é ungido do Senhor. Não fale de irmão nenhum, porque todos os irmãos são ungidos do Senhor. O pastor não é especial. Todos somos consagrados. Não tem pessoas na igreja que sejam consagradas e outras que não sejam. Não tem. Ou a gente pertence exclusivamente a Cristo ou não pertence. Eu cresci na igreja vendo de vez em quando os pastores fazendo pregação para os crentes se consagrarem. De vez em quando o pastor fazia uma pregação de consagração. E no final da consagração fazia um apelo. Os irmãos, não era apelo para a pessoa se converter não, era para crente. Os irmãos que querem consagrar a sua vida inteiramente ao Senhor, venham aqui na frente. Os irmãos vinham aqui na frente para consagrar a sua vida ao Senhor. Tá, e quem não vinha, era salvo, mas não era consagrado. A pessoa não quer, não foi tocado. Isso não existe não. Isso não existe. Ou nós somos exclusivamente de Cristo, discípulos de Jesus, que renunciaram tudo que possui, ou nós não somos de Cristo. E quem faz isso com a gente é o Espírito Santo. Deus nos ungiu, está escrito, Ele nos ungiu, colocou o óleo, que é o Espírito Santo, e nos separou. Você e eu, nós somos exclusivamente de Cristo. Isso é unção. No versículo seguinte, diz que Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O selo de Deus também é o Espírito Santo. Selo aqui não é selo de carta, não é que a gente bota no envelope, não é. Ou pelo menos colocava, né? Porque ninguém manda carta mais, né? Porque manda um e-mail ou WhatsApp, ou mensagem de qualquer tipo. Tá, mas não é, de qualquer maneira não é esse selo. Selo é um lacre e uma marca. Naquele tempo, então, tinha ali alguma coisa como se fosse isso aqui, uma caixa, por exemplo, valiosa, tem um tesouro aqui dentro, ou se não é um tesouro, tem uma riqueza aqui dentro. E então, o proprietário vinha naquela tampa e colocava um lacre. Por exemplo, uma massa, tipo um Durepox,
Mas naquele tempo não tinha Durepox. Com a massa, por exemplo, e colocava ali na tampa e lacrava. Ninguém podia, ele dizia, não abra. E ele vinha com uma marca. Vinha com uma marca, talvez com um anel que tinha lá a sua marca, as suas iniciais, ou a sua marca própria, ou outra maneira de marcar, e ele marcava aquilo ali, então ninguém podia mexer, porque tinha dono. Não mexa, é meu. Isso é selo, tinha o selo do dono. O Espírito Santo é o selo, é a marca de Deus em nós. Quando a gente se converteu e foi batizado, Deus nos marcou e disse, ninguém mexe, porque é meu. É por isso que diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Por quê? Porque tem a marca, tem o selo. E qual é o selo? O Espírito Santo. Tem gente que quando lê o Apocalipse fica impressionado com as bestas do Apocalipse e a marca da besta. Qual é a marca da besta? 666, 666, e fica discutindo, a marca era o quê? Quando saiu o CPF, é a marca da besta, não use CPF. Quando depois saiu o código de barra, é a marca da besta. Agora fica passando o WhatsApp, o negócio lá do arrozinho lá, do chip lá, fica passando naquele negócio do WhatsApp. Olha, não esquenta a cabeça com esse negócio da marca da besta não. Tá bom? Fique impressionado com outra marca que tem no Apocalipse. Sabe qual é a marca que nos deve impressionar no Apocalipse? A marca do Cordeiro. Está lá dizendo que aqueles que são de Cristo, eles têm a marca do Cordeiro na sua fronte. É essa marca. Qual é a marca de Jesus, a marca do Cordeiro? O Espírito Santo. O Senhor Jesus colocou a marca na gente, que é o Espírito Santo, e essa marca diz que nós somos dele. A terceira coisa que fala aqui é que ele nos deu o penhor, e agora sim fala a palavra, o penhor do Espírito. O que é penhor? Garantia. Penhor é garantia. Naquele tempo também, até hoje também. Mas vamos voltar naquele tempo. Então alguém estava vendendo esse negócio e eu quero comprar esse negócio, mas eu vou viajar e eu não posso levar agora. Quanto é? E a pessoa diz 5 mil reais. Aí eu tiro 2.500 e dou para a pessoa como garantia e digo, daqui a 10 dias eu vou voltar para levar. É meu. Não deixe ninguém levar, porque eu vou voltar para levar. Os 2.500 é o quê? A entrada, a garantia. É o penhor. Aquilo é meu. Ninguém mexe. Eu vou voltar. Jesus fez a mesma coisa, disse, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo e eu voltarei para vós. Eu vou voltar para buscar vocês. E qual é a garantia? Qual é a garantia, gente? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Lá no Egito, na saída do povo de Israel do Egito, havia a marca do sangue na porta, e então a morte não entrou ali. Era a marca que aqueles pertenciam a Deus. A marca em nós agora, que nós pertencemos a Deus, é o Espírito Santo, que também pode estar em nós por causa do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. A minha palavra hoje é, eu posso descuidar do Espírito Santo? Eu posso descuidar do Espírito Santo? O Espírito Santo é o que me consagra a Deus. Eu sozinho eu não consigo ser consagrado a Deus. Eu não consigo. O Espírito Santo é o que me consagra a Cristo. O Espírito Santo é a marca de Deus em mim, é a marca que eu sou propriedade exclusiva de Cristo. O Espírito Santo é a garantia da minha salvação. Em outro texto, não vou ler aqui, para quem quiser anotar, coloca aí, escreve, anota aí, 2 Coríntios 5, 4 e 5, para quem está anotando, 2 Coríntios 5, 4 e 5, e Efésios 1, 13 e 14, Efésios 1, 13 e 14, e aí a gente vê nesses outros textos que ele repete que o Espírito Santo é o selo, nós somos selados, ele repete que é o penhor, e ele diz que a gente tem o penhor, a garantia da redenção do nosso
corpo. Porque nós já fomos redimidos no nosso espírito, na nossa alma. A gente era contaminado, caído, pecador, perdido. E o sangue de Jesus nos redimiu, nos purificou, nos transformou. Mas a gente ainda habita nesse corpo. Esse corpo não está redimido. Esse corpo ainda é corpo de pecado. É corpo de morte. Mas há uma esperança que quando Jesus voltar, nós vamos receber um corpo glorificado. Qual é a garantia disso? O Espírito Santo na gente. O Espírito Santo habitando nesse corpo mortal é a garantia de um corpo imortal. O Espírito Santo habitando nesse corpo corruptível é a garantia de um corpo incorruptível. O Espírito Santo habitando nesse corpo que ainda é tendente ao pecado, ainda tem tentação, é a garantia de um corpo que não peca mais. Eu quero falar sobre como cuidar dessa garantia. Não descuidemos dessa unção, dessa marca, desse penhor, dessa garantia. Você tem que cuidar bem do Espírito Santo. Por isso que eu disse, toda vida a gente fala, Deus está cuidando de você, e está mesmo. Mas hoje eu estou dizendo que você precisa cuidar do Espírito de Deus que está aí dentro de você. Como cuidar? Estou aqui controlando meu tempo para eu poder falar os 3 textos que eu quero trazer que ensinam como a gente cuidar do Espírito Santo. Então, portanto, a partir de agora, eu estou falando com aqueles que têm o Espírito Santo e que estão ligados, que precisam cuidar direito do Espírito Santo. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 5. Esse é o primeiro texto que vai nos falar do Espírito Santo e como ele age em nós e como a gente vai cuidar dele. Tiago 4:1 diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, algumas versões falam adúlteros e adúlteras. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Chama a atenção do versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em vós. Primeira coisa para a gente saber como cuidar do Espírito Santo é saber como ele age. E aqui está explicando que o Espírito Santo anseia por cada um de nós com ciúme. Que coisa estranha, não? Ciúme não é coisa boa. Ciúme indica uma possessividade doentia. É meu, não pode ser mais ninguém. Ciúme não precisa ser somente entre um homem e uma mulher, marido e mulher, mas pode ser entre amigos. Jacemã é meu amigo, e daqui a pouco eu vejo ele conversando com Tiel, e eu fico aqui, o que é que Jacemã está conversando? Será que o que ele está contando para Salatiel já contou para mim? Será que eu não sou o único confidente dele? Tem ciúme de amigo. E ciúme é doentio. Ciúme não presta. Nenhum nível de ciúme presta. Mas aqui diz que o Espírito Santo tem ciúme. E agora? Duas coisas falam sobre isso. A primeira é, tem coisa que nós somos proibidos de fazer, mas Deus pode fazer. Por exemplo, julgar. A Bíblia diz, Jesus diz, não julgueis.
Ele fala para a gente não julgar no sentido de julgar e rotular e condenar a pessoa. Ele fala para não fazer isso. A gente não pode fazer, mas ele pode. Ele não somente pode, como deve. Por que Deus pode julgar e a gente não pode? Porque a gente vê de maneira limitada. Eu não posso julgar porque eu não conheço o todo. Mas Deus conhece o todo. E Deus é juiz. O ciúme é a mesma coisa. Eu não posso ter ciúme, esse sentimento de posse, porque fora de mim tem vida. Você não pode encontrar amizade em mim, mas vai encontrar amizade em outras pessoas também. Ele pode encontrar atenção em mim, mas ele vai encontrar atenção em outras pessoas também. Ele pode encontrar em mim um confidente, mas ele também vai encontrar confidentes outros. Então eu não posso ser dono de ninguém, porque fora de mim tem vida. Mas fora de Deus, não tem vida. Fora de Deus só tem morte. Fora de Deus não tem luz, fora de Deus só tem trevas. Então o ciúme do Espírito Santo, na verdade, não é por ele. O ciúme do Espírito Santo é por quê? Porque ele não quer que a gente se perca. E vejamos lá no versículo 1, que Tiago está falando que os irmãos lá, esses irmãos viviam num pé de guerra, brigavam entre eles, guerras e contendas, e ele diz, de onde vem isso? Vem dos prazeres da vossa carne. E ele diz, vocês vivem lutando, e aí mata os outros, pisa nos outros, disputa as coisas, briga dentro de casa, briga no trabalho, briga em tudo que é lugar, porque quer coisas ou quer posição. E aí diz assim, você nem ora, porque você quer as coisas, passa na frente, aí você não consegue. E depois quando resolve orar, não recebe, porque o que você está pedindo é para o seu próprio deleite. Aí, ele diz alguma coisa que vai nos fazer entender esse ciúme do Espírito Santo também. Ele diz assim, adúlteros e adúlteras, ou infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Resumo desse texto. Eu quero cuidar do Espírito Santo, eu quero andar com o Espírito Santo todo o tempo. Eu quero que o Espírito Santo esteja me guiando em Cristo todo o tempo. Então, o que eu vou entender a partir desse texto, do ciúme do Espírito, e de saber que quem é amigo do mundo é amigo de Deus, e que se eu quiser ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo, eu sou um adúltero, eu sou um infiel. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel ia após outros deuses, deuses falsos, claro, os profetas chamavam Israel de adúltero. O resumo disso aqui é o seguinte: Deus, o Espírito Santo, não divide a gente com nada nem com ninguém. Não divide nem aceita que a gente se divida. Quem quiser ser amigo do mundo, quem quiser viver para se realizar neste mundo, quem quiser viver para ser o melhor, quem quiser viver para poder e fama, quem quiser viver para impor sobre os outros as coisas, quem quiser viver para ter coisas, você vai ser inimigo de Deus. Não tem jeito. Ou é amigo de Deus, ou amigo do mundo. Não tem como ser amigo dos dois ao mesmo tempo. Só que, durante a vida da gente, algumas vezes, algumas pessoas ou algumas coisas querem roubar o nosso coração. E a gente fica encantado com as pessoas. Tem gente que fica encantado com alguém. Ou às vezes é com pessoas, não estou falando de pecado não. Às vezes é com o próprio esposo, a própria esposa com os filhos. Tem pessoas que o seu coração é totalmente dos seus filhos. Ou se não com coisas, fica encantado porque vai comprar tal coisa, porque eu preciso me realizar, porque eu preciso ter tal curso, porque eu preciso ter tal profissão, porque o meu sonho é comprar tal coisa. E quando consegue, é a maior alegria do mundo. E quando não tem, é a maior tristeza do mundo. E onde é que está Jesus?
Eu coloquei o meu coração em coisas, eu coloquei o meu coração em pessoas. O Espírito Santo não vai dividir a tua atenção com nada nem com ninguém. Não vai. Se alguém, mesmo que seja um filho, mesmo que seja alguém de família, mesmo que seja quem for, essa pessoa te faz se afastar de Jesus, você está sendo dividido. O Espírito Santo não vai aceitar. Ele não divide a gente com nada nem com ninguém. E isso é bom, porque só tem vida em Cristo. Passemos adiante. Efésios capítulo 4, versículo 30. O que é que diz aí no versículo 30? Todos juntos, por favor. E não entristeçais o Espírito de Deus. Vamos falar de novo só essa frase? E não entristeçais o Espírito de Deus. Agora está chegando no assunto específico que eu estou falando. Como cuidar do Espírito Santo que habita em nós. O texto de Tiago fala de uma maneira como o Espírito Santo age com a gente, e é bom que eu saiba. O Espírito Santo não te divide com ninguém, você é completamente de Deus. Ele não divide tua atenção, teu sentimento, teu amor com ninguém. Você pode ter atenções, sentimentos, amores secundários, mas Jesus sempre será o teu primeiro amor. Sempre. Mas esse texto entra especificamente no meu assunto. Ele está dizendo aí que o Espírito Santo se entristece. Ou pode ser entristecido. E não tem a palavra cuidado aí, mas a gente quase que poderia colocar: cuidado, não entristeça o Espírito de Deus. É o assunto que eu quero trazer. E aí diz, inclusive, no qual, que é o que eu já tinha falado no início, no qual fostes selados para o dia da redenção. A gente foi marcado, selado, não é? O selo, a marca, para o dia da redenção. Redenção de quê? Do nosso corpo, o dia da volta de Jesus. A gente está marcado pelo Espírito Santo para o dia da volta de Jesus. É a marca, a garantia da nossa salvação, a garantia que eu vou ser arrebatado se eu estiver vivo ou se eu estiver morto em Cristo já. Eu vou ser transformado e receber um corpo de glória. A minha garantia, a minha marca é o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Existem pais, pai e mãe, que fazem a tolice de brigar na frente dos filhos. O só brigar já é um desastre. Um desastre maior ainda é brigar na frente dos filhos. Filho pequenininho. Talvez alguns de vocês aqui tenham feito essa tolice. Ainda bem, já se arrependeram. Mas talvez vocês tenham visto, quando eram crianças, seus pais brigando. E o meninozinho pequenininho vê ali o pai e a mãe se agredindo, ou fisicamente ou verbalmente, e o menino se entristece, não é assim? E o menino se entristece. Essas lembranças são horríveis. Ainda bem que Deus já salvou a gente e curou a gente dessas lembranças. O menino se entristece e ele vai se afastando. Ele vai se afastando, e aqueles dois brigando lá, e ele se afastando, e daqui a pouco os dois procuram: cadê o meninozinho? Está lá atrás do guarda-roupa, ou dentro do guarda-roupa no quarto. O Espírito Santo também se entristece. E aqui está dizendo: cuidado, não entristeça o Espírito Santo. Ele vai saindo, daqui a pouco a pessoa procura: cadê o Espírito Santo? Está lá atrás do guarda-roupa, escondido. Triste. Como não entristecer o Espírito Santo? Vamos ver? Aqui no próprio texto vai nos ajudar nisso. Versículo 29. Diz o que? Só a primeira parte? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Primeira coisa que entristece o Espírito Santo, segundo esse texto: palavrão. Palavra indecente. Grosseria.
Palavra que ofende. Será que alguns de nós ainda estão usando esse tipo de coisa na sua fala? Dentro de casa, no trabalho, qualquer lugar. Palavras que ofendem, palavra torpe. Não está ferindo somente sua esposa. Está entristecendo o Espírito Santo também. Não está ferindo somente seu esposo. Está entristecendo o Espírito Santo. Interessante, quando a gente fala esse assunto, a gente normalmente pensa assim em coisas chamadas espirituais, né? Tá certo também, oração, a gente vai ver que tem a ver com isso, oração e louvor, e né, jejum, claro, tudo, mas aqui está falando de coisas muito do dia a dia. Ainda que oração, louvor e jejum seja do dia a dia também, mas está falando coisas muito práticas. Palavras ofensivas entristecem o Espírito Santo, e aí está dizendo, por favor, não entristeça, cuidado, não entristeça o Espírito Santo. Voltando para seguir, versículo 31, o versículo 31 nos ajuda muito a entender o processo de entristecimento do Espírito Santo. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Não entristeça o Espírito Santo é a garantia da tua salvação. Não entristeça, e para não entristecer, coloque para longe de você essas coisas, não admita em você, porque é o meu temperamento, porque eu estou na TPM, é porque estou na menopausa, é porque eu acabei de nascer, ou estou perto de morrer, é porque quem está do lado de mim está me azucrinando juízo, é porque eu sou filho de um cangaceiro dali do interior do sertão. Arranje as 1000 desculpas, que não adianta. O que eu tenho que fazer é cuidar, porque o Espírito Santo aqui é a garantia da minha salvação. Longe de mim, longe de nós, longe de vós, toda amargura. Amargura é a tristeza amarga guardada aqui no coração. É carregar por horas e horas, dias e dias, meses e meses, anos e anos, ódio aqui dentro. E alimentar. Todo dia vai lá e coloca uma comidinha e uma aguinha para amargura não ficar fraquinha. E de vez em quando ela sai pela boca. E eu falo com a pessoa, bem que você fez isso. Amargura. Depois da amargura, ele fala da cólera e da ira. Vamos juntar as duas, são muito parecidas. A cólera e a ira é a amargura colocada para fora. Com raiva, com fúria, com xingamento, com mau humor, com cara feia. Ou às vezes sem falar. Emburrado. Não quero falar, estou de mal. Cólera e a ira tem a ver com a raiva com vingança. E o Espírito Santo vai se entristecendo. Agora é interessante que depois de cólera e ira vem o quê? Gritaria. A gente sabe que o processo é esse. A amargura aqui dentro, alimentada, aquele ódio aqui dentro. E depois eu coloco para fora em forma de cólera e ira. E aí na hora que eu explodo, o que é que vem? Gritaria. Aí eu xingo. Aí eu grito. Aí eu brado com a pessoa. Aí eu boto ela no lugar dela. E depois eu ainda saio dizendo. Mostrei quem estava com a razão. E o Espírito Santo se entristecendo. Depois da gritaria vem o quê? Blasfêmias. Parece que mudou de assunto, porque até então, até aqui, a amargura, a cólera, a ira, a gritaria é com pessoas, são os meus relacionamentos aqui com pessoas. Agora é blasfêmia. Blasfêmia é contra Deus. Mudou de assunto? Não, não mudou. É que é assim, vamos ao processo de novo? Amargura,
colocada para fora como cólera e ira, com gritaria. Eu já briguei com as pessoas, agora eu brigo com Deus. A culpa é de Deus. Porque se Ele me amasse, Ele não tinha me feito nascer na família que eu nasci. Se Deus me ama, por que é que eu tive o pai que eu tive? Por que é que meu pai me abandonou? Se Deus me ama, por que é que Ele colocou aquela pessoa na igreja, aquele lugar que era para estar cheio de amor, e a pessoa não me amou, e a pessoa me espinzinhou, e a pessoa me maltratou na igreja? Se Deus me ama, eu orei, por que é que Ele não respondeu? Eu não estou mais nem brigando com ninguém, agora estou brigando com Ele. E o Espírito Santo se entristecendo. Me parece que esse processo aqui não é estranho, né? É estranho? Ou acontece assim mesmo? Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. E a última palavra? Malícia. Malícia é maldade. Malícia é maldade. Nesse sentido aqui, malícia não é no sentido de ser malicioso. Malícia na Bíblia normalmente é maldade. Maldade. Oh, mudou de assunto? Não, não mudou. Vamos ao processo? Vamos lá. Guardei a amargura, o Espírito Santo vai se entristecendo. Botei para fora em forma de cólera e ira, o Espírito Santo se entristecendo. Com ofensas, com gritaria, o Espírito Santo vai se entristecendo. Blasfêmia contra Deus, o Espírito Santo se entristecendo. Se entristeceu, o Espírito Santo foi para onde? Atrás do guarda-roupa. Eu fiquei sozinho. Eu entristeci o Espírito Santo. O que é que resta em mim? Chutar o pau da barraca. Não vale a pena ser crente, não vale a pena ser bom, não vale a pena fazer o bem, não vale a pena ter paciência, não vale a pena nada disso. Pois agora quem vai aprontar sou eu. Por que é que eu agora vou aprontar e eu vou me largar no mundo assim? Por quê? Porque o Espírito Santo saiu. Sem o Espírito Santo, o que é que resta? Maldade. Por favor, cuida do Espírito Santo, para a gente não entrar nesse processo. Tá bom, gente? Cuida do Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, não permita essas coisas apagarem, entristecerem o Espírito Santo. O versículo 32 vai nos ajudar em como não entristecer o Espírito Santo, agora de maneira positiva. Diz aí: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui nós temos 3 palavras, que é a maneira como a gente alegra o Espírito Santo. A primeira palavra é ser benigno, bondoso. A bondade alegra o Espírito Santo. Ser benigno é ser bom, é aquele que serve, aquele que é gentil, aquele que é fácil de levar. Lá na fazenda, quando eu era menino, tinha 2 tipos de cavalo. Tinha um cavalo brabo e tinha um cavalo manso. O cavalo brabo, eu não montava nele. Somente, e não era qualquer vaqueiro também não, era o vaqueiro amansador de cavalo. Tinha que montar no cavalo, talvez estivesse até politicamente ou ecologicamente incorreto. Botava lá a rédea, freio na boca, que a gente chamava lá no interior de brida. Espora na bota. A espora é um negócio que coloca aqui no pé, e para trás tem como se fosse uma estrela cheia de ponta, a meter na barriga do cavalo assim. Porque senão ele não obedece. Aquele cavalo brabo não é benigno. Ele vai para onde quer. E tinha um cavalo manso, que quando ia algum primo meu, ou alguma prima, só os iniciados sabem do que eu estou falando. E que cavalo, naquele cavalo ali, uma criança sentava na sela do cavalo, às vezes até sem sela, em pelo, como se diz. E o menino leva o cavalo para onde quer. A Bíblia
fala desse negócio do cavalo brabo e cavalo manso, não é? A Bíblia diz, não seja como a mula, que só obedece com freios. Ser benigno tem a ver com ser fácil de levar, ser gentil, ser agradável. Ser gentil com a esposa. Oh, mas isso tem a ver com o Espírito Santo? Tem tudo a ver. Quando Jesus foi batizado por João Batista, se não der tempo, eu não vou até o último texto, mas essa história do batismo de João Batista é importante, a gente rever essa história. Jesus foi batizado e Jesus veio para ser batizado. Qual era o tipo de batismo de João Batista? Batismo de arrependimento. Né? Batismo de arrependimento. Jesus precisava de batismo de arrependimento? Não. Por quê? Porque Jesus não pecou. Mas Jesus foi para ser batizado no batismo de arrependimento, e ele disse para João Batista, deixe, eu preciso ser batizado porque importa que a vontade do Pai, a justiça do Pai seja feita. Mas Jesus, para ser batizado no batismo de arrependimento, entrou na fila dos pecadores, porque aquela fila era a fila de batismo de arrependimento. E está lá Jesus na fila. Quem passava, por exemplo, os fariseus que estavam ali só para criticar, olhava e dizia, povo ignorante, olha lá, ainda atrás desse pregador maluco aí, também uma raça de pecado, olha lá, aquela ali é prostituta, aquele lá, cobrador de imposto desonesto, aquilo ali não vale nada, e Jesus no meio. Jesus no meio, todo mundo falando, olha ali, ó. A gente não gosta que fale uma coisinha assim da gente, né? A gente se defende logo, né? Ou não? É, anjos. Se defende, quando alguém fala qualquer coisa, tem que passar na frente e se defender. Não foi eu, não fale assim de mim. Jesus, sem pecado, entra na fila dos pecadores. Agora ele podia ter dado uma carteirada também, né? Vou ser batizado porque eu sou o Filho de Deus, sou o Messias. E eu preciso ser batizado para obedecer ao Pai. Sai, dá uma carteirada e passava na frente de todo mundo. Não passou, entrou na fila. E quando entrou na água, chegou a vez dele, senha, apareceu lá, a senha dele, ele entrou na água. E aí, João Batista disse, não, eu não posso te batizar, eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus poderia dizer para ele, imagine aqui Jesus dizer, para de besteira, rapaz, vai me batizando logo, estou com pressa, tenho que sair e começar a fazer aí ainda vou perder uns 40 dias aí no deserto aí, para depois sair fazendo meu ministério. Tu não é profeta? Já devia estar sabendo que eu tinha que ser batizado por você? E para com essa conversa de sandália. E ligeiro. É claro que não consta esse ridículo, esse absurdo. Ele se sujeita, ele é manso, ele é humilde de coração. E depois que ele é batizado, ele levanta das águas, e ao sair da água, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. Pomba não é pombo fêmea. Pomba é um outro animal. Não é o macho é o pombo, a fêmea é a pomba. Não, tem pombo macho e pombo fêmea, pomba macho e pomba fêmea. E o pombo é esse animal que alguém outro dia estava dizendo até que é meio perigoso, que talvez transmita doença. Eu sei que ele fica com aquela zoada chata. E ele é sujo. A pomba é um animal delicado. Ela é menorzinha, inclusive. O Espírito Santo não desceu sobre Jesus em forma de pombo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Ele não desceria sobre Jesus se Jesus estivesse furando fila, dando cotovelada nos outros, tratando João Batista com grosseria. A pomba é suave,
A pomba é benigna. O Espírito Santo permanece sendo o mesmo. O Espírito Santo é cuidadoso. Eu aprendi com Victor Rodrigues. Há anos atrás, alguns de vocês estavam ele pregando no encontrão nosso, o Victor lá da Argentina. Ele falando como o Espírito Santo cuida da gente. E ele dizendo então que tem um cego, um deficiente visual, precisando atravessar a rua, ou precisando ir por um lugar, e a tendência de qualquer um de nós é pegar a pessoa pelo braço e levar. Eu levo você. Mas não pode, porque isso desequilibra o cego, o deficiente visual. Porque ele não está enxergando, então ele tem o equilíbrio dele. Alguém que pega e vai no ritmo da própria pessoa. É a pessoa que pega no braço da gente e a gente leva com benignidade. E ele ensinou para a gente dizendo que o Espírito Santo faz assim. O Espírito Santo não pega você pelo braço, embora. O Espírito Santo diz, vamos, e ele dá o braço para te levar. Esse Espírito Santo se entristece quando a gente não é assim. Não use teu cotovelo para dar cotovelada. Dentro de casa, ou no trabalho, ou com os irmãos. Tem gente que briga fazendo a obra de Deus, ó. Vai fazer um negócio com os irmãos, começa a brigar. Para Deus. Aí faz, sai bonito e tudo, o Espírito Santo está onde? Lá atrás do guarda-roupa, triste. E o que a pessoa fez, não tem o Espírito Santo. Teu cotovelo não foi dado para dar cotovelada em ninguém. Teu cotovelo foi dado para levar a pessoa com carinho. Não entristeça o Espírito Santo. Nós vamos ser tentados todos os dias em dar cotovelada, em ser bruto, em ser grosseiro, em nos vingar, em colocar a pessoa no lugar dela. Não é? Todo dia, né? É uma chatice, né? Mas todo dia nós vamos aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração. Por quê? Para não entristecer o Espírito Santo. Tem gente que é descuidado. Não tem umas pessoas assim? Talvez alguns de vocês sejam aquela pessoa que toda vez que senta na mesa, ela vai derrubar o copo. Não tem? Tem, né? Não tem nada não. Isso aí acontece. Tem gente que não. Leva um ano sem derrubar nada. Mas tem gente que não. Sentou, ela derruba o copo. Aí tudo bem. Copo é para derrubar mesmo. Se quebrar, compra outro. Usa aquele de plástico lá que ganhou no aniversário. Aquele compridinho. Lá em casa está cheio dele. Copo a gente pode quebrar. Pessoas a gente não pode quebrar. Você não foi criado por Deus e salvo para quebrar pessoas, sendo desajeitado. Tinha um irmão, infelizmente ele não está mais na igreja, quando ia jogar bola, ele é daquele que arrebenta a canela dos outros, e fêmur, e costela, e também traumatismo craniano, grosseiro no futebol. Meu irmão, não pode ser assim. Aí outro irmão vinha defendendo, mas é porque é o jeitão dele. Ele é assim mesmo. Sim, o jeitão dele, a perna do irmão está lá com o jeitão dela agora também, está assim, ó. Não é porque é o jeitão dele que ele vai sair quebrando todo mundo. Então ele fica sentado lá de fora, pegando bola, vira gandula. Mas claro, assim é na vida também. Ah, é porque eu sou desajeitado. Quando eu vi, eu já falei, não, você não pode ser assim, não. Ah, porque eu sou meio nervoso mesmo. Então vai se converter. Você tem o Espírito Santo, você já se converteu. Cuida do Espírito Santo. E tem a ver com ser benigno. Atencioso com a esposa. Cuidadosa com o esposo. Com os pais, com os irmãos. Por causa do Espírito Santo. Eu não posso perdê-lo. Se Jesus voltar hoje e ele não estiver em mim, eu estou perdido. Ele é a marca de Cristo em mim.
Eu não posso dizer, é porque eu me atrapalhei, é porque eu fui assim, porque aconteceu, porque é o meu jeito. Não, eu preciso cuidar do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer que eu seja como Ele é, benigno, bondoso. O contrário disso é ser difícil, é ser duro, é ser rígido, é ser amargo. A outra palavra fala aí compassivo, cheio de compaixão, de misericórdia. Que o resumo de compaixão é fazer o bem para quem a gente acha que não merece. Porque se eu amo somente quem me ama, o que é que eu tenho de melhor do que o incrédulo? Eles também amam os que eles amam. Se eu faço o bem somente para quem me faz o bem, o que é que eu tenho de melhor do que o incrédulo? Eles também fazem o bem para que eles fazem o bem. Se eu empresto querendo ter de volta com juros, o que é que eu tenho de melhor do que os incrédulos? Eles também fazem isso, os agiotas também fazem isso. Aí Jesus nos diz: ame quem odeia você, faça o bem para quem faz o mal para você, abençoe quem te amaldiçoa, fale com quem não fala com você, sorria para quem não sorri para você. Isso tem tudo a ver com o Espírito Santo. Antes, o outro texto diz: longe de vós amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e malícia. E aqui diz: antes, benignidade, compaixão ou misericórdia. E por último ele fala aí, vai voltar já já, perdão. Perdão. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui comigo, por favor. Perdão. Foi machucado, foi ferido, perdão. Foi ferido de novo, perdão de novo. 70 vezes num só dia. E no versículo 1 do capítulo 5 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Último texto, 1 Tessalonicenses. Esse aqui eu não vou fazer comentários mais alongados, para não passar da hora. Mas deixo com vocês somente o texto. 1 Tessalonicenses 5, 19. A boa e velha Bíblia de papel aberta agora aí na mão, por favor. 1 Tessalonicenses 5, 19. Podemos falar todos juntos? Não apagueis o Espírito. Novamente, pode ser? Não apagueis o Espírito. Como eu sempre digo, Bíblia é para a gente repetir mesmo, né? Então vamos repetir. Não apagueis o Espírito. O texto de Tiago fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ele não divide a gente com nada nem com ninguém. O texto de Efésios diz para não entristecermos o Espírito. E agora o texto de Tessalonicenses diz: não apagueis o Espírito. Quase todos nós aqui deve ter tido aquela aula de ciências lá na escola, que a professora colocou uma vela no pires, depois veio com um copo de vidro e cobriu a vela. O que aconteceu com a chama da vela? Apagou. E ela explicou para a gente que apagou por quê? Porque consumiu todo o oxigênio. O que mantém o fogo aceso é o oxigênio. Aqui também tem a ver com isso. Eu ouvi essa palavra de Sérgio Franco há muito tempo atrás. Como foi bom ouvir isso. Ele falou sobre esse assunto que eu estou falando. O oxigênio que mantém o espírito aceso. Ele vai mostrar aqui nesse próprio texto de Tessalonicenses. Eu disse que não vou comentar muito, então só vou ler e fazer comentário rapidinho. Versículo 15, aí mesmo, 1 Tessalonicenses 5,15. Como manter a chama do Espírito acesa, para não apagar? Primeiro, evitai que alguém
retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Primeira coisa que apaga o Espírito Santo: vingança. Botar a pessoa no lugar dela. Devolver com a mesma moeda. Isso apaga o Espírito Santo. O que mantém o Espírito Santo aceso? Seguir o bem. Sempre. Essa palavra sempre é importante, porque fazer o bem cansa. E a Bíblia diz: não vos canseis de fazer o bem. Você está perdoando? Continua perdoando. Você está servindo as pessoas, mesmo que elas não retribuam, não tem importância, continua servindo. Você está se mantendo em santidade? Continua em santidade. Tanto para uns, para com os outros, quanto para os de fora. Não desista de fazer o que Jesus mandou. Versículo 16. Regozijai-vos sempre, mesmo em dias de tristeza. Não deixe a tristeza te dominar. E o que ajuda a gente a saber como se regozijar sempre é o outro texto que diz: regozijai-vos no Senhor. Se lembre sempre do amor de Deus por você, da morte de Jesus na cruz, da ressurreição de Jesus, de que Ele salvou você, de que Ele está levando você para o céu, que Ele vai voltar. Se lembre sempre dessas coisas. Não assuma uma posição de vítima. Ah, coitadinho de mim. Você não é coitadinho nem coitadinha. Você é filho de Deus. E você está passando por uns apertos, Deus está cuidando de você. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí está no vale de sombra da morte, mas pode se regozijar que o teu pastor Jesus está ali cuidando de você com vara e cajado. Versículo 17. Orai sem cessar. Você quer apagar o Espírito Santo? Seja um belo de um hipócrita. Aquela pessoa que somente ora, louva, se refere às coisas de Deus nos cultos, no dia de domingo. Mas aí, saiu daqui, você vive de qualquer jeito, segunda, terça, quarta, todo dia, não ora, faz da sua vontade as coisas, não para perguntar as coisas, mas quando é domingo você chega aqui, ó Senhor, faz qualquer tipo de oração. Está entristecendo, está apagando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não foi dado para a gente fazer culto. O Espírito Santo foi dado para revelar Jesus para a gente todos os dias. Esse orar sem cessar tem a ver com viva em Cristo todo o tempo com Jesus. O Espírito Santo é o Consolador. Essa palavra Consolador pode ser traduzida também como amigo, aquele que se coloca ao lado ali para levar o peso junto. Ande com o Espírito Santo todo o tempo. Versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma maneira de apagar o Espírito Santo é murmuração e queixa. Quer apagar o Espírito Santo? Se queixe. E diga que está tudo ruim. E até quando tiver mais ou menos, você diga assim, passa. Tem gente que é assim. Sempre se queixa. Quando está do jeito, agora ficou mais ou menos. Se queixe. Vai apagando o Espírito Santo, apagando, a queixa, nada está bom. Quer deixar o Espírito Santo ardendo? Em tudo dê graças. Está legal o negócio, aí fica fácil dar graças. Obrigado, Senhor Jesus. Está complicado? Obrigado, Jesus. Tem uma música lá um cânticozinho, um corinho lá no Peru, que os irmãos cantam. Acho que eu falei dele da última vez, ou da penúltima. E eles falam, vou louvar o Senhor com minha mão, mas se minha mão não estiver funcionando, uma coisa assim, eu esqueci. Eu vou louvar com o meu pé, se meu pé não estiver funcionando, eu vou louvar com a minha cabeça. E se eu não tiver nada funcionando, eu vou para o céu louvar a Deus lá. É porque eu morri.
Dá graça a Deus por tudo. E aqui diz, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu termino com os versículos 19 e 20. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Não despreze as profecias, isto é, não despreze as coisas de Deus.